Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder. Glória de Deus vai descer, vai se manifestar. Salvação em massa vai acontecer. Ministrações na pendrive, não sei se todos estavam aqui. Me dá uma pendrive, por gentileza, pastor Radamés. Não sei se todos estavam aqui. Ele está sujo aqui, irmão. A irmã limpa aqui depois. É que alguém pisou em alguma coisa e trouxe um odor especial aqui para dentro. Mas ninguém é culpado, né? Você nem sempre está vendo. O culpado é quem sujou o caminho. Não é quem pisou no caminho. Então, ontem eu falei para os irmãos que nós vamos fazer a nossa campanha de jejum. Deixa eu dizer alguma coisa sobre isso para você. Eu tenho tanta coisa para dizer para os irmãos que eu fico pensando, oh Deus, eu detesto ser assim, aquela avalanche de coisa no seu ouvido, mas é importante. Muitos irmãos me mandam questionamentos e perguntas e começam até a tomar decisões que você não deveria tomar sozinho, ok? Não são muitos, na verdade, alguns, usei a expressão imprópria. Isso tem acontecido com alguns no nosso meio. Exatamente por causa disso, porque você ouve de todo mundo com aquela ideia o seguinte: não, eu vou receber de todas as fontes. Tenha muito cuidado. Nem todas as fontes são apropriadas, ou pelo menos não são apropriadas para você. Ok? Então, quando nós procuramos disponibilizar para você o que temos ensinado, é porque está de acordo com aquilo que temos vivido, praticado, e que nós cremos que é o mais correto à luz do Novo Testamento. Agora, existem outras abordagens a respeito dos mesmos temas, supostamente também à luz do Novo Testamento, ok? Mas eu quero evitar debates desnecessários, discussões que vão apenas atrapalhar o mover de Deus no nosso meio. Então, vou te dar um exemplo somente. Por ouvir, você sabe, eu tenho pregado, eu não digo que eu tenho pregado o Evangelho da Graça, porque eu sempre preguei o Evangelho da Graça, mas eu tenho enfatizado ultimamente a justificação, realmente. Porque a questão da justiça em Cristo é o centro mesmo do Novo Testamento. Foi o centro da reforma protestante. 500 anos atrás, o ano que vem faz 500 anos que essa verdade foi novamente trazida à luz, ficou escondida por 1000 anos. Então nós estamos falando, alguns irmãos pensam que é novidade, eu estou pregando o que Lutero pregava, estou pregando o que Calvino pregava, então não tem nada novo nisso, ok? Isso para não falar de Paulo, né? Para não dizer do Novo Testamento. Então, algumas pessoas, então, com base também, dizendo que estão pregando o Evangelho da Graça, por exemplo, elas combatem o dízimo. Tá, tudo bem, elas querem combater o dízimo, não tenho nada contra. Faça isso lá na sua esfera, no seu ministério, na área que você atua. Mas aí, pastores nossos começam a ouvir e chegam aqui dizendo que agora vão abolir o dízimo. Se você abolir o dízimo, você tem que sair da vinha. Por que você tem que sair da vinha? Porque você faz parte de um grupo de igrejas, de uma irmandade. Então você não pode fazer coisas independentes. Porque quando você fala, eu vou abolir o dízimo na minha igreja, está dizendo o quê? Nós aqui somos mais santos, somos mais bíblicos. Os outros são todos ainda na carne no Velho Testamento. Essa não é uma atitude apropriada para quem anda em família. Uma vez que nós andamos juntos, as decisões têm que ser comuns a todos nós. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas você há de convir que você tem ensinado e é mais coerente não ter o dízimo. Não, não é. Se eu achasse que fosse, eu teria te falado no primeiro dia. Acredite em mim. Quem está fazendo essa bobagem vai se estrumbicar. Não é maldição minha, não. Estou apenas te contando o que vai acontecer. Eu não conheço nenhuma igreja dessas que dizem que são realmente bíblicas e que são generosas e que dão mais do que o dízimo. Não conheço nenhuma que dá de fato mais do que o dízimo. Ok? Não conheço. E também não conheço nenhuma que resolveu abolir o dízimo e prevaleceu. Agora, eu conheço aquelas que nasceram assim. Então, se você já nasce assim, as coisas são diferentes para você. Mas veja, o dízimo não é algo novo na vida da igreja. O dízimo já faz parte da igreja há mais de 1000 anos. A igreja católica já tinha dízimo.
Ok? Então, quando você resolve abolir algo que tem mais de 1000 anos, esteja preparado para pagar um preço alto. Há preço para todas as coisas. Então, qual que é a recomendação que eu dou para você? Estou falando eu mesmo, pastor Aloysio, por me considerar também uma autoridade apostólica na sua vida. Não faça isso. Ok? Não faça isso. Mas, pastor, o dízimo é da lei. Nós não devemos, então, falar do dízimo. Não, eu já expliquei para os irmãos sobre o dízimo na outra capacitação. Você pode ensinar, sim. O dízimo é verdade, ele é só o ponto de partida. Mas qual o problema de eu dizer para ele que ele tem que dar pelo menos o ponto de partida? Porque os irmãos, quando ouvem falar que o dízimo é da lei, ele conclui que tem que dar mais do que o dízimo ou conclui que não precisa dar nada? Essa é a conclusão que os carnais tiram. Entendeu? Então, essa conclusão não é apropriada. O dízimo é um ponto de partida, é fato. Não é um ponto de chegada. Você tem que, em Deus, poder desejar e fazer, dar mais do que o dízimo. Ser mais generoso. Mas o dízimo é o mínimo. Então, eu não acredito em igreja nenhuma que tenha um padrão inferior ao Velho Testamento. Não acredito. Se a nova aliança tem um padrão inferior à velha aliança, tem algo muito errado. Tudo na nova aliança é superior. Ok? Então, você vai ouvir isso na internet. Aí você fica pensando que tem a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Não me ponha no meio desse pessoal. Ok? Que outras coisas que às vezes eu tenho ouvido, né? Então, é muita coisa que os irmãos ficam chamando de lei. Eu mencionei uma ontem, da corte. Pastor Aloysio fala que já não estamos debaixo da lei. Eu falo e confirmo e digo que é verdade. Entendeu? Agora, eu nem sou o apóstolo Paulo que entregou o cara para Satanás. Imagina se o dia que eu fizer isso aqui. E ele é que é o apóstolo da graça, entregou para Satanás. É que alguns irmãos têm um conceito ainda torto. Quando nós somos ainda novos, crianças, né, na fé, no entendimento, nossa tendência é sempre ficar caindo nos extremos, sem compreender o princípio do coração de Deus. Ok? Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, olha, se alguém se diz irmão e é avarento, não ande com ele, porque não é nada. Quem não dá o dízimo pode ser considerado avarento, segundo a Bíblia. Mas a questão da corte, por exemplo, onde eu expliquei para os irmãos, quando você evita o pecado, você está mostrando que você conhece a sua carne, e você não confia em si mesmo, entende? E por não confiar na sua carne, você não faz provisão para ela. Então não é uma lei, a corte não é uma lei, ela é uma orientação, para você evitar certas coisas que podem levar ao pecado. Claro que pode, né? O bom senso nos diz que pode. Tem outras orientações que eu dou, então eu falo para o pastor não aconselha ninguém dentro do carro sozinho. Quando eu falo ninguém, eu falo de mulher. Eu me lembro um dia que eu cheguei aqui no estacionamento, era mais ou menos umas 8 horas da noite, não era tão tarde, mas era uma quarta-feira. Então quarta-feira é dia de célula, então fica vazio aqui. Eu cheguei, tinha um pastor aconselhando uma moça dentro do carro. Então veja bem, aí você fala, você é legalista, presumindo mal. Que presumindo mal? Conhecendo a minha carne e sabendo que a sua é igual à minha, eu não estou presumindo nada, eu sei simplesmente. Porque a Bíblia diz que é igual. Sua carne é igual à minha. Não tem ninguém que tenha uma carne diferente. Toda a carne foi contaminada. Toda ela. Então, quando você diz, eu no lugar daquele cidadão estava correndo o risco de fazer bobagem. Não estou dizendo que ele ia fazer sexo com ela aqui, não. Mas ia começar um clima. Já vou falar no clima? É porque toda vez que eu vou aconselhar alguém, eu falo, irmão, mas o que é isso que aconteceu? Ai, pastor, surgiu um clima. Eles sempre falam isso. Agora, o clima só surge quando o ambiente é propício. Se sua mulher estiver presente, não vai ter clima. Aí vai ter outro clima, pesado. Entendeu? É uma coisa interessante esse negócio de clima. Para ter o clima, tem que estar na penumbra, no carro, sozinho, uma música tocando no rádio. Aí vem o clima. O que é o clima? É a carne que levantou, irmão. É preciso ter humildade. Mas você é contra a lei. Claro que nós não somos legalistas, mas nós não estamos brincando com carne aqui não, meu amigo. A carne não acabou, ainda não. Está por aqui ainda. Vocês estão me compreendendo? Então, você precisa de falar o padrão do Novo Testamento, mas não é porque é lei. Entende o que eu estou dizendo?
Porque o que é lei? Eu vou falar sobre isso agora mesmo, né? A lei envolve um relacionamento de merecimento. Eu vou obedecer para merecer a bênção. Uma vez que eu, por exemplo, não ouvir música mundana, uma vez que eu não jogar videogame, que eu não conectar na internet, e eu não for ao cinema, então eu vou me considerar o quê? Mais santo. Isso é lei? É. Alguém ficou mais santo só porque deixou de ouvir Caetano Veloso? Não, infelizmente não. Mas com certeza ele deixou de ouvir alguém que não vai edificá-lo espiritualmente. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando eu falo para você, irmão, cuidado com o que você vê na televisão. Eu não criei uma lei proibindo de ver televisão. Estou apenas dizendo que televisão é igual comida, é lixo. Cuidado com o que você está comendo. Imagina, aqui na Videira tem a lei para não comer lavagem? Não tem. Mas nós recomendamos que você não faça. Porque se você comer lavagem, vai te fazer mal. Então, mesma coisa, se você ficar 5 horas vendo Faustão, vai te fazer mal. Espiritualmente. Ah, mas isso é lei? Não, seria lei se eu dissesse que quando você fizesse isso, você estaria mais perto de Deus. Não, você não vai estar mais perto de Deus, mas você vai estar com o espírito mais sensível para ouvir de Deus. Você não está ganhando o favor de Deus por causa disso, mas você, pelo seu bom senso, está evitando. Quando você não come o lixo que está na sua casa, você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para si mesmo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós ensinamos aqui que a pessoa não deve ver certas coisas na TV, na internet, no cinema, videogame, etc. Ensinamos, mas não ensinamos como lei. É sempre mostrando, não alimente a carne, alimente o espírito. Não coma coisas imundas, coma coisas, pelo menos coisas que não vão te fazer mal. Estão compreendendo? Agora, o legalista não, ele acha que tudo isso vai produzir nele santidade. Nossa santidade é Cristo. Você só é santo quando come de Cristo. Deixar de comer a comida do diabo é um favor que você faz para o seu estômago espiritual. E nós ensinamos isso, mas não é legalismo. Agora, o legalista, ele acha mesmo que ele vai ser recompensado, ele vai ganhar um galardão, ou ele vai ser salvo porque não rapou a perna, não passou desodorante, não cortou o cabelo, não viu televisão, nunca foi ao cinema. Então ele pensa, isso tudo me faz santo. Isso é legalismo religioso. Percebe como é sutil isso? Aí tem esse pessoal da internet que vem com essa conversa. Nós não somos legalistas mais. E aí começa a estimular as pessoas a viverem comendo comida suja. Para que isso? Você não precisa disso para você dizer que não é legalista. Mas você pode dizer, irmão, eu sou livre. Sou livre para comer e para não comer. Mas o Espírito me mostra que essa comida não é boa, então eu não vou comer, porque eu sou livre. Posso ouvir amém de alguém nessa manhã? Amém. Os irmãos estão comigo? Amém. Eu sei que é cansativo tanta reunião, não é? Mas se você tem ouvido alguma outra coisa por aí, você pode erguer a mão, pode falar. É bom que nos ilustra. Então nós vamos fazer a nossa campanha de jejum, e vai ser vencendo a condenação em 21 dias. E nós vamos, dessa vez, fazer diferente. Nós vamos fazer o livro, mas também fizemos uma pendrive com 21 ministrações. Eu falei e-book ontem, mas não é realmente um e-book, são as pregações, não é o livro lido. Não, nem vou dizer, audiobook seria a melhor maneira de falar, né? É porque não é, o e-book é quando você lê o livro, certo? Isso aqui não é leitura, é pregação, é espontânea, obviamente seguindo o esboço que está lá. Se você pegar o esboço, você vai conseguir. São pregações, e as 21 que estão aqui são os 21 dias do jejum, que também são os 21 capítulos do livro. Nós estamos trabalhando para fazer o e-book, mas é que nós ainda não conseguimos, não temos ainda tecnologia ainda para lançar na Amazon, ou na Apple, ou no Google. Mas vamos fazer isso. Isso vai acontecer. Talvez não agora no mês que vem, mas vai acontecer. Ok? E... uma pergunta para mim. Ok. Tem alguém sentindo mau cheiro, né? Mas nós procuramos limpar. Mas se perto de você tem, é porque você veio aqui na frente e levou aí para trás. Aí no intervalo vamos ter que fazer aqui uma desinfecção.
Ok? Vai aguentando aí. Mas se estiver muito fedendo aí, vem aqui para frente, aqui na frente sempre é melhor. Checa o seu pé aí, sempre é bom olhar por onde você tem andado, né? Se estiver fedendo demais, eu vou liberar. Se não, sim, querido. Então, nós mandávamos, mas aí eu tive que parar, porque o grupos do Google não estava aceitando, disse que era muito grande o arquivo. Porque a maneira como eles fazem o PDF aqui na nossa igreja, não sei por que é feito assim, eu não tenho muito contato mais com essa parte, sempre gostei, mas hoje em dia não tenho tido mais. Eu acho que o PDF que eles fazem é tipo uma fotografia, na verdade, nem é PDF mesmo, né? É um JPEG, na verdade. Aí fica muito grande e não estava cabendo lá. Mas agora vai ser resolvido isso, porque essa semana, no máximo na próxima, o nosso aplicativo vai ser lançado. Você vai abaixar lá o aplicativo e vai ter toda semana o texto para você lá no aplicativo, para vocês. Você pode ouvir e acompanhar o nosso esboço que é publicado na revista, viu, Messias lindo? Você estava aqui ontem, você viu falando do aplicativo? Então, vai estar no aplicativo, a revista na cidade. Mas vai ter que baixar o aplicativo. Mas é de graça. Você baixa de graça, não tem nenhum custo. Sim, porque o aplicativo é para o líder de célula de Goiânia poder compartilhar na célula. Não só o líder, os membros todos, né? Então ele tem que estar disponível no domingo que eu prego. Então você vai estar também, você vai receber meio-dia a pregação e já vai estar lá o texto, né? Vai ser acho isso uma coisa assim, estou até mimando você está sendo mimado. Vai ser uma bênção isso. E você pode estimular os membros da sua igreja também a entrar no nosso aplicativo e até o seu líder de célula também mandar para cá relatório dele. Eu gostaria de saber o que anda acontecendo por lá, em primeira mão, né? Também nós fizemos aqui, ontem eu falei para os irmãos, antecipadamente, como as ministrações que eu estou fazendo aqui, todas elas eu já ministrei. Então, o que eu estou fazendo? Já trouxe para você, antecipadamente, gravado no CD para você levar. Mas se você não quiser levar esse aqui, que é só áudio, você pode levar a gravação. Só que a gravação não está disponível assim rápido, você vai ter que encomendar e pegar depois, eu acho. Sobre essa gravação, eu queria pedir para os nossos irmãos supervisores um favor. Eu sou humilde, eu pedi um favor para você. É muito importante que todos os nossos pastores sejam ministrados da mesma maneira. Então, por que eu tenho procurado agora escrever e gravar? Porque nem todos podem vir. Eu entendo isso, porque nem todos são dedicação exclusiva, tempo integral, trabalham fora. Então, eles não têm condição, às vezes, de estar aqui. Há um outro problema que é financeiro. Então, eu imagino que nessa reunião aqui, basicamente, só tem irmãos aqui de Goiás e Mato Grosso. Porque do Amazonas, Pará, lá do Nordeste, muito pouca gente vem. Por que vem pouco? Eu entendo, porque é cara a passagem. Eu compreendo perfeitamente isso. Ainda que eu vou continuar insistindo para que eles venham. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar para eles. Você vai comprar, não vou te dar não. Você vai comprar e vai passar para os seus líderes. Tá bom? O livro e as pregações, porque ele vai ouvir o que nós temos falado, tá bom? Não vai ser exatamente o que eu falei aqui, não vai estar incluído, por exemplo, essa parte, que eu não estou pregando ainda, mas o principal vai estar incluído. Dessa maneira, todos vão receber a mesma instrução, tá bom? Então, a minha postura tem sido essa. Ao invés de ficar dando pancada neles que não vêm, então eu vou oferecer de outra forma para eles. Poderíamos fazer assim, nem precisaríamos de fazer reunião. Poderia mandar para cada um material escrito, com o áudio para ouvir, mas eu penso que ter a reunião tem outras vantagens. Né? Tem outras vantagens, acho que o contato pessoal tem uma importância, você poder estar comigo e às vezes, eventualmente, até ouvir, tirar dúvidas que outros têm, ajuda você encontrar com outros colegas de ministério, outros irmãos também abençoa você. Em todos os aspectos, estar junto, eventualmente, é bom. Tá bom? A partir do ano que vem, eu vou mudar um pouco a maneira de fazermos, quem sabe tentar multiplicar essa reunião, tentar fazer uma lá no Nordeste, não sei, é muito complicado, porque o nosso país é muito grande. E não adianta, né? Se o irmão do interior do Maranhão não consegue vir a Goiânia, ele também não vai conseguir ir a Salvador ou Recife, que é muito longe também.
mais perto que Goiânia, mas ainda assim 2.000 quilômetros de distância. Então, tudo é muito distante. Então, o ideal mesmo seria ter capacitações, vamos dizer, cada estado, mas hoje não tem sido possível fazer isso, né? Ainda não é possível, acho que nunca vai ser, pelo menos não comigo. Mas é possível você, como supervisor que está aqui, fazer no seu estado. Ok? Isso é possível fazer. Você pode até passar, às vezes, vídeo do que aconteceu aqui. Isso pode ser bênção. Amém? Olha, irmãos, o objetivo disso tudo, eu tenho que vigiar a hora aqui. Para que nós somos uma associação se você quer ser completamente diferente? Compreende o que eu estou dizendo? O único sentido de nós sermos uma associação, termos, vamos dizer, uma fraternidade, é se nós queremos fazer coisas em comum. É se nós queremos ter estratégias em comum, queremos ter um ensino em comum, um treinamento em comum. Então, é só esse o motivo. Não há outro motivo. Porque os irmãos não são seguidores meus, eu não sou algum tipo de guru, nada disso. Ok? Então, há uma razão de sermos uma associação de igrejas. Mas, infelizmente, né, o inimigo está sempre cirandando e lançando pensamentos na cabeça de alguns irmãos de que ele precisa de ser original, no sentido de ser diferente dos demais, de fazer diferente. E o argumento que se usa sempre para isso é dizer que não podemos tolher a liberdade, ou a espontaneidade, ou a criatividade dos pastores. Mas eu acredito que há espaço para as duas coisas. Há espaço para nós sermos muito parecidos, e ainda assim há espaço para ter muita criatividade no ministério, para você ter esse espaço. Por que eu estou falando isso? Porque há um problema que tem acontecido, antes acontecia só com relação a irmãos de Goiânia. Irmãos de Goiânia que iam para outras cidades diziam: pastor, aqui não é videira. Estou falando da videira especificamente. Aqui não é videira. Então eu ia ouvi-lo, eu reconheço que algumas colocações que eles faziam eram impróprias, não é aquilo que torna videira, mas outras eram muito pertinentes. Antes era só aqui em Goiânia, agora não. Como nós somos muitas igrejas, então tem irmão do Maranhão indo para Santa Catarina, teve irmão lá de Aracaju indo lá para Camboriú, tem irmão do Mato Grosso indo para o Rio de Janeiro, tem havido essa movimentação, que é muito bom. Só que as reclamações aumentaram exponencialmente. Porque um membro de uma igreja da Vinha sai de uma cidade e vai para outra, ele fala: não é videira. O que vocês estão fazendo aqui não é o que se faz na videira. Então, eu sei que o membro é imaturo e às vezes ele não tem entendimento completo do que está acontecendo. Mas outras vezes nós precisamos de ter humildade. Então, é preciso entender o que é feito e respeitar algumas coisas. Então, eu vou te falar um exemplo. O encontro, por exemplo. Você tem tanta liberdade para criar, por que você tem que mudar o encontro? Me explica isso. Só para dizer que o encontro é seu, ou que a sua igreja faz diferente? Assim, com qual finalidade? Isso gera problemas, porque um irmãozinho aqui em Goiânia, que é líder, discipulador, está acostumado a ajudar no encontro, ele se muda lá para Rondônia, ele vai ser recebido como líder, porque é preciso respeitar isso, não é? Aí, sendo líder, ele vai fazer o encontro, e aí, tudo muito diferente, ele sente até que não está nem apropriado para fazer. É só um exemplo, não sei se é diferente. Então, sendo tudo muito diferente, isso acaba, a pessoa não se sente em casa. Ela sai de um lugar para o outro, não se sente em casa. Precisamos acabar com isso, irmãos. É preciso ter humildade. Entende? Na próxima reunião nossa de supervisores, eu quero trazer algumas coisas que eu penso que deveria ter mais respeito, mudar menos. Não há necessidade de mudar o tempo inteiro. Então, os irmãos, o problema dos irmãos é que os irmãos sempre pensam em si quando fazem o encontro, e não no encontrista. Porque você pensa em você, você sempre quer preparar uma palavra nova. Para te motivar, né? Mas só que o encontrista, cada vez que vai, é diferente. Então você pode pregar a mesma palavra, todo encontro, que não vai ter problema, porque quem está ouvindo é outra plateia. Então você poderia padronizar, até a pregação poderia ser padronizada, porque quem está ouvindo é outro. Agora, ninguém faz isso, por exemplo, com um curso de treinamento. Ele não fica todo, aliás, até gostariam de fazer, e nesse ponto eu tenho resistido mais. Né? Sempre querem criar uma matéria, mudar um não sei o quê. Então, há algumas coisas que precisamos de ter mais fidelidade a um certo padrão. Não por causa de nós, mas por causa do povo que nós estamos edificando. Para que eles sintam de fato que fazem parte de uma fraternidade de igrejas.
E não um bocado de igreja independente que se reúne de vez em quando para ouvir o que o pastor Luiz tem a dizer. Isso é muito pouco. Não é? Reunir de vez em quando para ouvir uma pregação é muito pouco. Nós temos que ter muita coisa em comum. Não somente a fé, mas também a prática. Muita coisa em comum. As diferenças têm que ser pontuais. Não é? Mas a tendência tem sido essa. Então, cada um faz de um jeito diferente. Não estou dizendo que está errado, não é questão de ser errado. É só uma questão de que precisamos ter uma identidade. É claro, sempre há liberdade para você, no encontro, improvisar em função de um problema que aconteceu. Né? Então, o ônibus tinha que chegar a tal hora, que furou o pneu, foi chegar lá meia-noite. Não dá para fazer administração de sexta. Mas veja, isso é uma coisa pontual, um acidente. Você não precisa se preocupar com isso. Mas se você agora resolveu que não tem mais palavra na sexta, você mudou o encontro. Em muitos lugares o encontro é só sábado, e assim mesmo até 6 horas da tarde. Não é encontro isso, dá outro nome. Chama de que você quiser, mas não chama de encontro, para que a pessoa fique sabendo que ela não fez o encontro, vai fazer ainda, em algum momento. Em muitos lugares o encontro é só de um dia. Eu também entendo as dificuldades, tem cidades que não tem acampamento, tem que fazer em escola, não dá para dormir, a infraestrutura é complicada, eu entendo todas as explicações, entendo, e acho que em muitos casos realmente você tem toda a razão. Todavia, muda o nome, fala, isso aqui não é um encontro, isso aqui é uma preparação para o encontro. Então, se o encontro aconteceu só no sábado à tarde, no prédio da igreja, dê outro nome. Dê outro nome, isso não é um encontro. Então, o encontro é planejado para ter uma série de momentos, e esses momentos, nós entendemos na nossa experiência que são importantes. Então, é importante na sexta-feira ter uma ministração sobre a consequência do pecado, ali, Peniel, sobre o juízo do pecado, né? Importante. É importante ter no sábado aquele momento da cruz, entende? Aquele momento ele tem que ser muito valorizado. Até a correspondência no domingo é importante. Tem igreja que não está fazendo mais isso. É importante aquilo ali. Há um motivo de ter tudo aquilo. Então, por que você quer criar? Para que querer ser diferente nisso? Isso tem trazido transtorno, tá bom? Nós vamos ter que dar uma ajustada nisso aí, para a gente poder falar a mesma coisa, ok? É a mesma coisa a questão do cursão do CTL. Então, esse negócio de cursão em 2 semanas, assim, nós não vamos aceitar isso mais. A gente às vezes tolera, tem paciência, pastor, o povo aqui não tem tempo, trabalha demais, é tudo escravo de faraó, eu entendo. Mas em 2 semanas nós não vamos aceitar também. Você vai dar outro nome, você vai inventar outra coisa, e vai assumir que você não tem curso de autoridade do Espírito na sua igreja. Entende? Porque isso também depende da identidade. Olha, irmãos, nós temos que acabar com esse lenga-lenga da pobreza. Esse é o lenga-lenga do brasileiro esquerdista há séculos. Tudo é pobre. Você sabe por quê? Oh, Deus, não quero entrar nisso. Por que ontem eu estava vendo aqui o candidato falando de favela. Você sabe quem produziu aquelas favelas todas no Rio de Janeiro? Quem fez aquilo tudo crescer exponencialmente? Leonel Brizola. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque é pobre. Então, pobre pode construir onde quiser, sem licença, num lugar perigoso, numa terra que não é dele. Pobre pode tudo, porque é pobre. Não tem regras para pobre. Aí virou aquele caos lá. Porque regra é só para rico. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você aqui resolver jogar lixo na rua, vai ter uma multa violenta. Mas você vai numa periferia, o povo pega e joga assim como se estivesse no quintal dele. Não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque pobre pode ser multado. Pobre pode construir no meio da rua, porque é pobre. Então essa mentalidade esquerdista do inferno também está na sua cabeça, você tem que admitir isso. Todos nós, eu me incluo, fomos contaminados com essa bobagem.
Entende? E essa falta de respeito da cidadania e de considerar de fato todos como sendo iguais diante da exigência da lei é que produz isso. E aí, por que eu digo que somos contaminados? Porque você acha o seguinte: uma vez que falou que é pobre, não tem mais discussão. Uma vez que falou que é pobre, acabou a conversa. É o seguinte: não tem como pagar, então, aí acabou, não tem mais solução. Aí somos obrigados a aceitar qualquer coisa, aí vamos virar um monte de favelados do Cursão, favelados do Encontro. Entendeu o princípio? É o mesmo, vale qualquer bagunça, porque é pobre. Já que eu não posso pagar acampamento, vale qualquer coisa, vamos bagunçar tudo porque é pobre. Não, temos que mudar isso. É preciso ter solução, sim. É preciso mudar, mas começa com você. Entende? Porque se eu cobro de um pastor que não veio aqui, e ele diz que é pobre, todo mundo fica com raiva de mim. O pastor Luiz não tem sensibilidade, é porque ficou rico. A Videira de Goiânia é rica, então ele está no direito de cobrar todo mundo. Então eu nem cobro. Né? De vez em quando eu até falo, faz o que você quiser. Falo mesmo. Por quê? Porque eu não quero que ninguém venha dizer que eu pus fardo nas costas dele. Mas é preciso mudar, comece mudando você mesmo. Não aceite mais essa conversa. Quanto mais você se vê assim, menos você vai ter. É preciso avançar nesse entendimento. Isso é que a gente falou muitas vezes no passado de mentalidade de pobreza. Mas a mentalidade de pobreza é sempre esquerdista. Por quê? Porque o pobre acha que alguém vai ter que cuidar dele. É verdade ou não é? Todo mundo tem mentalidade de pobre, está dizendo o seguinte: o governo tem que cuidar de mim, eu tenho que votar num candidato que promete que vai cuidar de mim. Se ele prometer ônibus de graça, se ele prometer gás de graça, leite de graça, se ele falar que a energia elétrica, a água vai ser de graça, eu voto nele. Essa é a mentalidade da pobreza. Entende? Quando é que um pastor tem mentalidade pobre? Mesma coisa. Se você fala para ele que ele vai ter que comprar esse CD aqui, ele já fica no banco indignado. Aqui não dá, aqui na videira tudo é cobrado. Porque ele acha que ele tem que receber de graça. Porque ele é um privilegiado da natureza que merece tudo de graça. Ele não pode pagar por nada. É a mentalidade, é a mesma do mundo. Lá no mundo ele quer energia elétrica, gás, água. Você não, você quer CD, pregação, livro. Quer que eu vou lá também de graça. Quer que eu mesmo pago meu avião, eu mesmo pago meu hotel. O pior é que eu até gosto de fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque é pobre. Então o pobre tem que ganhar tudo e alguém tem que dar. E quem tem que dar? É aquele que ele acha que é rico, porque o rico é culpado de tudo. Inclusive ele é pobre porque o outro é rico. Porque a igreja rica sugou todos os recursos, não sobrou nada para nós. Mentalidade comunista, do diabo isso. Enquanto você não vencer isso, você não prospera. Porque é uma questão de mentalidade. Alguém estava me perguntando esse tempo atrás, por que os Estados Unidos, sendo um país cristão, evangélico, prosperou? E nós temos outros países, hoje, por exemplo, Quênia, Uganda, é 70% de crente. E vive na miséria. E aí você converte, mas não significa que mudou a mentalidade. Por que eu estou louvando a Deus por esse momento? Muita gente está achando que o Brasil está mal. Eu estou achando que está melhorando. Eu estou achando que a coisa está melhorando. Por que está melhorando? Porque os crentes estão mudando. Os crentes estão mudando. Os crentes perceberam o engano que é o esquerdismo. Perceberam, caíram na ficha. Começaram a perceber a bobagem que é isso. E aí, é uma coisa interessante, né? Nós estamos nos tornando muito semelhante ao evangélico americano, por exemplo. Por que isso acontece? Porque estamos rejeitando esse paternalismo. Rejeitando isso, temos que rejeitar isso. Quando a mentalidade pobre está nisso aí, até essa coisa de querer ganhar do governo, querer ganhar terreno do governo, querer ganhar dinheiro do governo, cimento do governo, querer ganhar tijolo do governo, tinha que ter uma bolsa igreja. Eu já ouvi pastores pregando isso. Eu não quero bolsa igreja, eu não quero que o governo esqueça que eu exista. Não quero saber nada com o governo. Entendeu? Eu não preciso dele, ele é que precisa de mim. Ele precisa da minha oração, precisa do meu trabalho, do meu ministério, porque eu estou abençoando o Estado. Não é? Mas muitos, essa mentalidade, oh Deus, ajuda-nos. Mas eu não quero falar disso hoje, não. Alguém tem outra questão? Não? Amém. Eu gostaria de... Pegue sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Tem. Seria bom de mandar uma olhadinha no tempo, senão, cara,
Nós vamos dar uma limpada no intervalo, mas olha no seu sapato, porque se você pisou e você for lá fora limpar, já melhora. Mas não vá pisando pelo caminho, né? Não vá espalhando essas coisas. Não, tira o sapato, vai descalço. E vai lá e limpa, ok? Eu sei que é embaraçoso, mas não é culpa sua. Eu quero dizer que eu entendo perfeitamente. É culpa de quem colocou esse tropeço no caminho. Sempre é o diabo que põe o tropeço. Você sabe que o inferno, não só o inferno, né, mas a condenação final é um lago de fogo e enxofre. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já sentiram o cheiro de enxofre. Alguém já sentiu o cheiro de enxofre? Poucos, hein? Quando a gente fazia segundo grau, fiz na escola técnica, lá tinha laboratório. E a gente fazia experiências no laboratório, né? Enxofre era uma coisa que a gente queimava para ver. E é esse odor que você está sentindo aí. Então, o lago de fogo é o lago de fogo e do fedor eterno. Você nunca pensou nisso, né? Pois é. Você não vai para lá também? Para que pensar, né? Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessas duas ministrações. Eu vou procurar ser breve, mas não sei se vou conseguir. Já estou prometendo de antemão. Sobre um tema que o Espírito Santo tem me inquietado já há alguns meses, que eu entendo que é uma chave espiritual, para explicar uma série de problemas que às vezes enfrentamos. Eu digo para você, está relacionado até com o crescimento da sua igreja local. Eu quero falar sobre as raízes de engano do diabo. As 3 raízes de engano do diabo. Presta atenção. Por que nós não temos mais líderes na igreja? Você não se questiona a respeito disso? Por que mais irmãos não querem se envolver? Porque sempre é uma minoria. Então, nosso problema como pastores é que nós sempre presumimos o mal a respeito dos irmãos. Nós sempre presumimos o seguinte: eles não querem se envolver porque não tem compromisso. Eles não querem se envolver porque eles não querem nada com Deus. Nós sempre estamos presumindo que eles querem deixar a igreja. Eles só estão aqui porque estão sendo presos de alguma forma. Deus presumiu o contrário. Olha, os irmãos querem servir a Deus. Os irmãos querem liderar. Mas tem alguma coisa que os está impedindo. O que será? Esse é o pensamento de quem é benigno. Nós somos benignos. Esse é o nosso pensamento. Nós temos líderes. Tem algo que os está impedindo. O que é? Temos pastores. Esses pastores querem servir a Deus. Vamos ser francos, ninguém larga tudo para pastorear se não quer realmente agradar a Deus. Os irmãos querem servir a Deus. Em nenhum momento eu penso mal de um pastor, porque eu acredito que ele quer realmente. Ele tem dado provas de que ele quer. Mas por que às vezes não tem conseguido? Porque tem algum obstáculo. Tem uma pedra no meio do caminho, essa pedra tem que ser removida. Então, nós temos que identificar esse obstáculo e ensinar para os irmãos, dizer: olha, tem algo que está te resistindo, você precisa de remover isso da sua frente. Tem algo que está na sua frente, você tem que tirar, para você avançar ministerialmente. E eu gostaria de mostrar para você como essas 3 coisas, de uma maneira ou de outra, elas bloqueiam o seu ministério. Bloqueiam os irmãos de querer liderar. Às vezes o irmão até quer liderar, mas ele não tem coragem de assumir uma liderança. Ele prefere se esconder. Entende? Eu não estou dizendo que não tenha, eventualmente, irmãos sem compromisso. Claro que deve ter, mas não são a maioria. Não no nosso meio. Não são. Concordam comigo?
a maior parte quer servir a Deus. O problema nosso é que nós tomamos a minoria como se fosse o todo. E aí nós chegamos aqui na frente e batemos nos irmãos sem dó. Muitas vezes eu vou, às vezes, em reuniões, né? Aí o ministro de louvor começa a reunião. Ao invés dele dar uma comida para o irmão, espiritual, para inspirá-lo, ele bate nos irmãos. Ele bate feio. Me lembro de estar numa reunião, e o ministro de louvor cantou um cântico, ele achou que estava muito baixo o volume, e falou: os irmãos não comeram feijão hoje, não? Falei: nossa, o negócio está feio aqui. Aí cantou mais um cântico. Quando acabou, ele falou: irmãos, vamos repreender o espírito de preguiça aqui hoje. E levou a sério. Ele repreendeu o espírito de preguiça na vida do irmão dele. Isso é um desrespeito tão grande com quem estava presente. E aí ele não entende por que alguns saem da igreja. Porque a pessoa chega, ela tem um coração, ela quer adorar a Deus, não está conseguindo por alguma razão, mas o pastor acha que o que está impedindo ele é porque ele é preguiçoso, ele tem um espírito de preguiça. A pessoa se sente agredida, com razão, na minha opinião. E repreender o espírito de preguiça. Então agora vai romper. Puxa vida. Quantas vezes nós, quando achamos que não temos líderes ou casas, anfitriões suficientes, nossa primeira reação é de bater no povo. Já falei aqui sobre bater na rocha, não é? Precisamos ter muito cuidado. É melhor alimentar o povo. Quando nós nutrimos e alimentamos, eles vão se sentir inspirados para poder se envolver na casa de Deus, na obra de Deus. E como é que o diabo, então, procura resistir isso? Eu quero te mostrar usando o pecado, o primeiro pecado de Adão, como exemplo de como as coisas acontecem. A primeira raiz que nós vemos aqui, nesse exemplo bíblico, é a raiz da vergonha e da culpa. A Bíblia fala o seguinte, no verso 9, né? Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, presta atenção, esse porque estava nu, é a primeira coisa que impede as pessoas de avançar em Deus. O diabo está sempre mostrando a nudez. Isso chama-se vergonha e culpa. Agora o que é interessante é que Deus pergunta para Adão: quem te fez saber que você estava nu? Quem te disse que você estava nu? Isso é uma pergunta interessante, porque está implícito aqui o diabo. Porque só tinha 3 ali. Era o homem, a mulher e a serpente. Quando Deus pergunta: quem te falou isso? Isso significa que alguém tinha falado. Alguém falou. Não foi conclusão de Adão sozinho. Nosso pensamento é o seguinte: uma vez que ele come da árvore, automaticamente ele vai sentir a nudez, a acusação. Não, Deus disse: quem te disse? Quem te falou isso? É mais ou menos como a mãe fala, né? Quando o filho chega em casa e pergunta para a mãe: mamãe, é verdade que eu sou burro? Qual a reação da mãe? Quem te falou isso? Vai contar agora, quem foi que te falou? Porque ela sabe que a conclusão que o menino tirou não foi dele. Ela sabe que ele, por ele mesmo, não iria dizer aquilo. É porque alguém falou para ele. Então, é o diabo que falou. Uma vez que o diabo seduz, uma vez que você cede à tentação, aí ele vai fazer o que com você? Te expor. Agora você está pelado, está vendo? Você está pelado, você está nu. Deus não aceita ninguém nu. Você agora vai ser rejeitado. E aí ele passou a ter consciência de nudez. É a vergonha. Sabe o que é a vergonha? Um sinônimo é a consciência de pecado o tempo inteiro. Presta atenção, não é consciência de condenação ainda. É só uma consciência de pecado. É uma consciência o tempo inteiro de indignidade, de não estar correto, de não estar no padrão. Ao invés de ter uma consciência de presença de Deus, ele tem o tempo inteiro uma consciência de que está fora. E aí não importa o que aconteça, a primeira coisa que ele faz é se olhar, para ver se está tudo bem, se está tudo certo, será que está tudo certo comigo? Então, ele não olha para Cristo, ele está o tempo inteiro envolvido consigo, numa consciência de si mesmo. Mas não uma consciência boa, sempre uma consciência de pecado. Essa é a primeira coisa que impede a obra de Deus de avançar. É quando você fica o tempo inteiro com consciência de pecado. Pastor, mas eu não tenho que ficar pensando no pecado o tempo inteiro? Não, claro que não. O pecado é uma questão resolvida na sua vida. Entendeu? Na cruz, seu pecado já foi cravado. Você não tem que ficar o tempo inteiro se olhando e percebendo-se indigno, incapaz, desqualificado, fora do padrão. Entendeu? E aqui está a primeira explicação porque os irmãos não querem liderar.
O que Adão fez quando ele percebeu que estava nu? Se escondeu. O que a maior parte dos irmãos fazem? Se escondem. Eles se escondem porque eles não querem se envolver. Mas aí você fala, não quer se envolver porque não tem compromisso. Não, eles não querem se envolver porque se sentem envergonhados. Quando eu falo vergonha aqui, não me refiro àquela vergonha da timidez, ok? É aquela sensação seguinte, eu não posso estar lá na frente, vão ver, vão perceber que eu não tenho uma vida cristã apropriada, vão perceber que tem muitas falhas em mim, eles vão notar o quanto eu estou fora do padrão, entendeu? E aí qual que é a reação dele nessa hora? Se esconder. Só que essa sensação nunca desaparece, ele está sempre sentindo dessa maneira, sempre sentindo assim. E porque está sempre sentindo assim, ele conclui, Deus não pode me usar, Deus vai me rejeitar. Porque o pecado está sempre diante dele. Ou seja, ele está sempre nu, nunca está vestido. Porque quem está vestido não lembra de si. Boas roupas, elas são imperceptíveis. Você passa o dia inteiro com elas sem notar que está vestido. Mas estando nu, você não consegue esquecer de si mesmo. Estando com a roupa que cobre muito pouco, você também não consegue esquecer de si mesmo. Toda mulher que está vestida muito pouco, ela fica consciente de si o tempo inteiro. É puxando aqui, entendeu? É esticando, fazendo alguma coisa, porque a nudez faz isso. Entende? Quanto mais você está consciente de si, menos você é usado por Deus. Quanto mais você esquece de si e fica consciente de Cristo, mais o Espírito pode mover através de você. Então, qual que é o grande segredo de uma pregação bem-sucedida? É quando o pregador não está lembrando dele. Quanto mais você chega aqui na frente lembrando de si, pior é. Entende? Porque você fica pensando, será que eu estou em condição? Será que eu estou falando bem? Acho que estou falando bem, acho que a palavra não está fluindo. Meu Deus do céu, por que não está fluindo? Você está falando, mas fica com um conflito rodando na sua cabeça. Entendeu? Por que está o conflito? Porque você está consciente. Eu não sei, parece que eu não estou conseguindo falar o esboço. Acho que a reunião está pesada hoje. Por que está pesada? Deve ser eu. Meu Deus do céu, livre agora. Libera essa reunião. Mas você tudo isso está acontecendo. Olha como é que é pesado ser um pregador. Porque isso tudo está acontecendo e você está aqui impassível. Mantenha o fluir aqui da sua pregação, mas na sua mente a consciência de si atrapalha. Agora, quando naqueles dias que você nem lembra de você, e você se empolga com a pregação, seja franco, não é uma benção? Por que é uma benção? Porque não houve consciência de si. Você não pensou em você. Aí você consegue ser espontâneo. E quanto mais você é espontâneo e livre, mais as pessoas ficam com você. Mais você fala no coração delas e mais o Espírito move através de você. Amém, irmãos? Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas os irmãos não conseguem lidar com isso, porque não são pastores, não têm maturidade. E o diabo os convence de que é assim mesmo que é. Um bom crente fica o tempo inteiro se olhando. Um bom crente fica o tempo inteiro consciente das suas debilidades. Ele acredita que isso é ser cristão. Olha o engano, como é que chega. A que nível chega. Ele acredita que isso é o padrão. Não é. O Senhor Jesus morreu na cruz. Interessante que Isaías 61 fala que Ele vai nos dar dupla honra. Porque o contrário da vergonha é honra. Em lugar da vergonha haverá dupla honra. Qual vergonha? É a vergonha do pecado. É a vergonha de ser desnudado. É a vergonha que você sente quando sabe que todo mundo está vendo. Entende? Essa é a vergonha. No lugar da vergonha, você vai ter dupla honra. Essa é a promessa do Senhor para você hoje. Não é na glória, não. Para hoje. Se você crê na justificação pela fé, o que Deus promete é dupla honra para você. Não é só uma honra, é honra dobrada para você. E quem se sente honrado, ele é cabeça erguida. Quem se sente honrado é ousado. Quem se sente diminuído e humilhado no mau sentido, ele é tímido. Ele não tem ousadia. Pode observar. Naqueles dias que o diabo consegue te envergonhar de alguma maneira, você fica tímido. Você fica constrangido de ser ousado. Mas quanto mais livre você é em Cristo, mais você vai ter ousadia. Eu creio que o Espírito de Deus, como o Emival falou ali, eu creio que é de Deus, e alguém mais falou, achou Marco Antônio, o Espírito de Deus está nos preparando para um mover maior nos dias que virão. Os anos que estão diante de nós vão ser de colheita tremenda para nós. Você vai experimentar um mover. Sabe como é que vai acontecer isso? Porque o seu entendimento em Deus vai ser alargado. Uma luz vai resplandecer no seu coração e você vai viver nessa liberdade. E porque você vai viver nessa liberdade, vai ter muita ousadia. E os dons que Deus já separou e já espalhou entre os irmãos vão fluir livremente.
nem todos têm todos os dons. Não, claro que não. O corpo é grande, mas às vezes o corpo não funciona, por quê? Porque o membro está bloqueado. É tempo de liberar o corpo para funcionar. Amém? Eu não quero me deter muito na questão da vergonha, quero me deter mais no segundo. A vergonha, ela resulta em medo. Todas as vezes que você está consciente de pecado, em vez de estar consciente de Cristo, o resultado é medo. A Bíblia fala que, no verso 9, chamou o Senhor o homem e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o que, meus irmãos? Medo. Aqui entra uma raiz mais profunda, que o diabo quer plantar na sua vida espiritual, uma erva daninha do inferno, chamado medo. Medo. Esse é o maior obstáculo do seu ministério. Seja, avalie para você ver. O maior obstáculo é medo. Foi o maior obstáculo para aceitar o desafio de ser pastor? É o maior obstáculo na hora de aceitar o desafio de ser enviado? É verdade ou não é? Medo. Nós sentimos medo. Não estou aqui para condenar você por senti-lo. Estou aqui para desmascarar o diabo e mostrar que esse medo não vem de você. Esse medo procede do diabo. A origem de todo medo é medo da morte, você sabe? No final das contas, aliás, não é a origem, né? O final, a explicação final para todo medo é medo da morte. O sentido de todo medo no final é da morte. Quando você tem medo, presta atenção, é só você ir descascando, você vai chegar no miolo. Eu tenho medo de ser enviado. Por que você tem medo de ser enviado? Ah, porque eu tenho medo de chegar lá e não ter sustento. Mas o que pode acontecer se não tiver sustento? Se eu não tenho sustento, eu não vou ter o que comer. Se eu não tenho o que comer, eu vou morrer. No final das contas, é o medo da morte. Quando alguém diz que tem medo de voar de avião, ele está falando que tem medo de quê? De ser assaltado no avião? Ah, vai que eu entro lá e dão um arrastão dentro do avião. Pode acontecer, de fato, de alguém bater carteira, né? Você deixa, às vezes, sua maleta ali, e enquanto você está dormindo, alguém vai lá, enfia a mão e tira a sua carteira. Mas não é esse o motivo real que as pessoas têm medo. Elas têm medo do avião cair, e em caindo ela morrer. Então ela tem medo da morte, claro. O medo de Adão também era medo de quê, meus irmãos? Isso aqui é uma coisa interessante. Nós sempre pensamos que o medo é do diabo, mas no final das contas o medo é de Deus. Quando Adão ouviu a voz de Deus, ele teve o quê? Medo. Medo de quem? Deus. Agora, o cara tinha acabado de conversar com a cobra e não sentiu medo. Eu fico pensando, se eu encontrar uma cobra falante, eu já tenho medo de cobra que não fala. Se eu ver qualquer cobra, eu tenho medo. Mas se eu encontrar uma cobra falando, vou te pegar, meu Deus do céu, é traumatizante. Nunca mais, vai ser um negócio tenebroso. Quer dizer, o cara não teve medo da cobra, mas quando Deus falou, ele teve medo. Por que ele teve medo? É só lembrar da história. Deus disse, olha, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você morre. Adão comeu. Na percepção dele, ele não morreu imediatamente. Ele nem sabia que a morte foi espiritual inicialmente. Ele tinha morrido espiritualmente, mas fisicamente ele continuava vivo. Conclusão óbvia é, Deus falou que eu morro. Mas eu não morri. Então, quando eu encontrar com ele, vai fazer o quê? Vai me matar. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, dizendo que Eva foi enganada pelo diabo. Mas Adão caiu porque amava Eva mais do que a Deus. Eu achei isso bonito. Mas se é verdade, o amor do Adão era sem vergonha. Porque se ele achava que Deus ia matá-lo, quando Deus encontrou com ele, ele falou o que para Deus? Olha, eu comi, mas quem me deu foi ela. Se tiver que matar, mata ela. Em outras palavras. Mas lembra também o Senhor, que foi o Senhor que me deu ela. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, todo esse sentimento de arrazoar, de se justificar, tem origem na culpa, no medo. Todo esse desejo de ficar o tempo inteiro se justificando. Por quê? Por que você não pode aceitar uma exortação? Você tem que dizer quem é o culpado. Não, eu errei, mas você não conhece toda a história. Que aí tem uma história longa para contar. Para se justificar. Mas qual que é a origem disso? Se livrar do medo. No final das contas, o medo é de Deus. Tem uma irmã na nossa igreja, uns anos atrás, já tem uns anos isso. Ela me procurou dizendo que tinha medo de demônio. Eu falei, como assim medo de demônio? Por que você tem medo realmente
de demônio? Porque tem medo dele bater em você? Sim, porque tem demônio, a Bíblia fala do demônio gadareno, que não tinha corrente que segurava o bicho. Eu nunca encontrei um desse, mas deve ser um negócio assustador mesmo. Mas ela falou, não, pastor, porque tem irmãos, eles seguram, não é esse o meu medo. Eu falei, mas então o que é o medo? É da voz feia dele, dizendo, vou te matar. O que é? Ela falou, não, eu tenho medo dele contar meus pecados. Olha que coisa interessante. Muito bem, eu disse para ela. Você tem medo dele contar os seus pecados, porque tem muita gente que já testemunhou isso, que foi expulsar o demônio contou os pecados dele. Agora, o que pode acontecer se ele contar os seus pecados? Ah, pastor, aí ele não vai sair. Tá bom. Então, o que vai acontecer se ele não sair? Ah, eu vou ficar envergonhada. Ou seja, todos vão saber que você tem pecado. Mas você acha que ninguém sabe disso. Você está achando que todo mundo está pensando que você é perfeita. Ok. Então eu quero te contar que todo mundo já sabe. Então, no final das contas, quem é que vai ouvir o diabo falando? É Deus. Então o seu medo não é de demônio. É de Deus. E eu falei para ela, essa semana você vai encontrar com um. Ela não levou a sério. Até esqueceu o assunto. Chegou quarta-feira na célula, ela contando para mim depois, que começou o louvor, e um visitante começou a rodopiar. Ela olhou e falou, miserável, jogou praga em mim. Ela contando. Ela disse que chegou, expulsou o demônio saiu, não falou nada. Eu falei, sabe por que ele não falou nada? Porque ele não tem nada para te dizer. Seus pecados já foram todos cravados no Calvário. O seu medo no final é de Deus dizer, olha, eu não vou te honrar porque você viu o que o diabo falou? Eu até poderia te honrar, mas o diabo falou que você fez tanta coisa, minha filha. Não posso te honrar agora, ele não vai ter que ficar. Você está mal na foto. Não é isso que ela tinha medo? Agora, Deus falaria isso para ela? Agora, uma vez que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, Ele vai dizer para ela, olha, ele não vai sair, porque você pecou, você aprontou, não devia ter aprontado. Agora, você aprontou, ele não vai sair. Não, o Espírito Santo vai dizer para ela o contrário. Fala, não importa o que você fez, o sangue já lavou. Não importa o seu passado, não tem mais passado, foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Vá com ousadia, aponta o dedo, expulsa ele não pode falar mais nada para você. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o que bloqueia a irmã de ser líder? Ela até aceitou liderar, mas ela aceitou muito assustada. O que bloqueava ela de ser líder? Medo. Medo de quê? De um dia deparar com o demônio. Mas medo de quê? Do demônio contar o pecado dela. Mas no final das contas o medo era de quê? Era de Deus não honrá-la porque ela é pecadora. Está entendendo onde é que as coisas morrem? Morre em Deus. Mas se eu te contar que a sua vida já está resolvida diante de Deus de uma vez por todas, o medo tem que sair de cena. Mas ainda assim, nós continuamos com medo. Então vamos falar de pastor. Pastor às vezes tem medo de demônio também. Por esse mesmo motivo. Apesar que uma vez eu ouvi um irmão me contar, ele era pastor lá em Salvador. Ele estava contando que ele tinha medo também de demônio. Mas um dia ele estava pregando. No meio da pregação entrou um baiano moreno, forte. No meio da pregação. Parou na frente dele, falou, eu vou te partir no meio. E contando que ele estava com o microfone na mão, de repente, ele não conseguia segurar a mão. Ele pensou consigo, se eu tiver medo, o diabo não vai me honrar. Ou não vai me ouvir, não vai obedecer. Se eu tiver medo, Deus não vai me honrar. E aí, ele contando, na mesma hora, pensou em todos os pecados que ele tinha cometido, pensou se ele tinha orado o suficiente, se tinha unção suficiente, pensou em tudo. Mas naquela situação, e Deus me permite isso, ele não tinha alternativa. É o seguinte, agora eu vai ou racha, meu amigo. Está aqui na frente de todo mundo. E aí ele, no meio da pregação, mesmo com a mão tremendo, ele falou, você está amarrado. Silêncio, eu fico pensando, a congregação é terrível nessa hora, né? Por que meia dúzia de diáconos não caiu em cima do cidadão? Mas não, esse cara esperando para ver. Briga de gigantes. E aí, todo mundo esperando para ver. E aí ele contando que foi alguns segundos que demorou, mas para ele parecia uma eternidade. E aí, imediatamente, o cara pôs a mão para trás. E aí, ele contando, agora, aquela hora eu empolguei. Aí eu falei, ajoelha. Isso ele contando, ajoelha agora. Vai ficar de joelho a pregação inteira. E pregou para o endemoniado a pregação inteira, no final ele expulsou. Mas se ele soubesse que ele seria honrado desde o princípio, a mão dele tremeria.
Ele estava com medo, era de quê, na verdade? Vamos ser francos. Era do baiano? Não era. Ele estava com medo de falar e o diabo não obedecer. E por que o diabo não obedeceria? Porque a vida dele não está reta o suficiente. Porque ele não é justo o suficiente. Porque ele não tem feito o que deveria fazer o suficiente. Então, como ele está sempre consciente da sua incapacidade e não consciente da obra de Cristo, o resultado disso é o quê? Medo. Um pastor, por que muitos pastores vivem angustiados, com medo? Qual que é o medo dele? É o medo de depender de Deus, vamos ser francos, é ou não é? Sim, porque se eu for enviado e não tiver sustento, qual vai ser o seu único recurso? Deus. Você deveria ficar alegre e dizer, Ele é o meu Pai, Abba Pai, Ele cuida de mim. Mas em vez disso, você fica com o quê? O coração apertado, o seu sangue, cai um troço no seu sangue que gela. Por quê? Você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus é bom, mas qual que é o seu medo? Seja honesto. É que talvez a sua vida não está tão certinha quanto devia estar. E aí no dia que você precisar do almoço, Deus vai dizer, não vou te dar não, olha a sua vida torta. Vai passar fome, miserável. Esse é o seu medo. O seu medo é na hora H, quando você precisar, que o seu menino estiver doente, você precisa de tirar uma chapa dele, ou internar no hospital, você orar e Deus ficar em silêncio e falar, não vou fazer. Porque você acha que não vai merecer. Quem é que fala isso na verdade? É o diabo falando. Deus vai te matar. Você não é qualificado. Se fosse o pastor fulano, ia acontecer. Com você não vai. Na nossa cabeça, viver pela fé é a maior fria que existe. Alguém tem que cuidar de nós. Não podemos cair na mão de Deus. Porque cair na mão de Deus, Ele só vai ouvir a oração de quem é muito bom, muito perfeito. Aí o resultado disso aqui que é? Medo, medo. Medo de tudo. Tem medo do amanhã, tem medo do povo abandonar Ele. Não tem medo. Se você for olhar, a nossa vida como pastor é uma vida recheada de medos. Nosso estresse é tão grande que a gente vive com medo. Um telefone toca, você já fica sobressaltado. Se o irmão do outro lado fala, pastor, tenho uma notícia para te dar, o que você pensa na hora? É mais um que vai embora, me largou. Metade do dia está indo embora. Seu coração já acelera. Como é que eu vou fazer agora esse mês para pagar o aluguel? Ai meu Deus, tem misericórdia. Você nem ouviu a notícia ainda, mas você já está com medo. Porque você tem medo que te deixem. Você tem medo que te abandonem. Você tem medo de faltar. Você tem medo de ter que pregar domingo e não ter o que dizer. E se eu não tiver o que dizer, ainda tem pela frente mais uns 30 anos de ministério, será que todo domingo eu vou ter o que dizer, meu Deus do céu? Medo do amanhã, gera ansiedade. Entende? Medo. Vivemos cercados de medo. Medo de Deus não nos honrar. Medo de Deus nos abandonar, medo dos desafios, medo de correr risco. Todo risco para nós é um estresse muito grande. Queremos ter uma segurança absoluta. Mas qual que é o motivo de termos medo? A base de todo medo é o pensamento de que nós não somos amados. Essa é que é a verdade. Vamos ler na Bíblia? 1 João capítulo 4, abre lá. Verso 10, vamos ler primeiro. João vai definir o que é amor. Ele vai definir o que é amor para nós aqui agora. Ele diz o seguinte: nisto consiste o amor. João está definindo, ok? Se você fosse advogado, advogados são pessoas muito especiais. Eu gosto muito do linguajar deles. Então, quando um advogado vai fazer um contrato, né? E aí ele usa a expressão amor. Mas o que é amor? Aí ele define. Aí no final ele coloca doravante nesse contrato. Eu gosto muito de doravante, é bonito, doravante, né? Doravante nesse contrato, todas as vezes que se mencionar a palavra amor, é esse o sentido. É isso que João está falando. Ele está definindo o que é amor. Então você tem que saber agora o que é o amor, para quando você ler sobre o amor no Novo Testamento, você entender de que ele está falando. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha que coisa, ele já começa batendo na gente. Porque na sua cabeça, quando fala em amor, você pensa em quê? Você amando a Deus é o próximo, não é verdade? Nós já pensamos nisso. Amor é isso, eu tenho que amar o próximo e amar a Deus. Ou amar a Deus e o próximo. Mas João diz, amor não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: nisso consiste o amor, em que Deus nos amou e deu a prova. Ele deu a prova. Eu preguei sobre isso há um tempo atrás aqui em Goiânia. Um irmão nosso estava passando uma luta grande, eu admirei a fé dele. Fui conversar com ele para, motivá-lo em fé. E ele falou: pastor, você não tem que preocupar comigo. As circunstâncias não me dizem nada. Deus não tem que me provar mais nada. Ele já provou. Falei: puxa vida. Eu que saí de lá confortado. Eu falei: eu preciso de aprender isso. As circunstâncias não podem definir para você o amor. O que define o amor é isso: que Ele enviou o seu Filho. Então Ele já fez o máximo que podia fazer. Como eu te disse ontem, provações vêm, lutas vão acontecer. Isso faz parte. Você precisa ser testado. Mas não deixe que as circunstâncias definam se você é amado ou não. Entendeu? Aconteceu alguma coisa. Não deixe que ela defina se você é amado ou não. Porque é no dia da tribulação que você questiona se é amado. Se Deus realmente gosta de você. Que tanto que Ele gosta de você. Não é? Mas Ele diz: nisso consiste o amor. Não em que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou. Muito bem, o que é lei e o que é graça? Eu toda hora defino para você lei e graça, mas aqui está uma maneira boa de definir. Lei é: amarás o Senhor teu Deus. Graça é: Ele amou você primeiro. Então, quem vive pela graça, vive pelo amarás, ou vive por Ele me amou? Entendeu? Quem está debaixo da lei, vive debaixo de quê? Do amarás. E o tempo inteiro você está se cobrando: é amar a Deus. Você está pecando, o diabo fala: porque você não ama a Deus o suficiente. Se você amasse, você não pecava. Quem ama não peca. E aí você fica se esforçando para amar a Deus. Às vezes eu fico vendo o nosso louvor, nossa oração, é tudo uma tentativa de mostrar como nós somos bons filhos. Quanto que nós choramos, o quanto nós somos intensos, e a nossa intensidade não é porque nos sentimos amados, é uma intensidade a mostrar para Ele o quanto que a gente ama Ele, o quanto que a gente gosta dEle. Em si mesmo tem algo errado? Não, mas é lei. E se é lei, em algum momento vai gerar em você condenação. Porque é só um mandamento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É um mandamento, veja bem. Como é que é hoje no Novo Testamento? No Velho Testamento, era assim que funcionava. Você obedecia o mandamento e então Deus te abençoava. A bênção era sempre depois da obediência. Isso era o Velho Testamento. O que é o Novo Testamento? É o contrário. Ele te abençoou o máximo que podia te abençoar. Ele te amou de tal maneira que deu o próprio Filho. Então Ele te abençoou, e como agora resultado você vai... É por isso que lá adiante, depois do verso 17 diz que nós amamos. Por que nós amamos? Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler, verso 17 em diante, 1 João 4, 17. Olha o que diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Presta atenção. Lá no verso 10, João definiu o que é amor, não definiu? O que é amor? Não é que você ama a Deus, é que Deus ama você. E aí aqui no verso 17 ele fala que esse amor tem que ser aperfeiçoado. Como assim? O que é o amor? O amor não é o amor de Deus por nós? Então ele está dizendo: nisto o amor de Deus por você é aperfeiçoado. É isso que ele está dizendo. Mas como é que o amor é aperfeiçoado? É claro que o amor de Deus não é alterado. O que é alterado? Sua compreensão dele. O amor é aperfeiçoado quando você entende que é amado. Por que não experimentamos mais mover de Deus? Alguém vai dizer: porque não amamos a Deus o suficiente. Mas eu digo para você: você não ama a Deus o suficiente porque ainda não entendeu o quanto é amado. Então o que nós temos que pregar domingo? Amarás o Senhor teu Deus. Ou temos que ensinar todo domingo que você prega para o ímpio: Jesus te ama. Jesus te ama, Deus te ama. Te ama incondicionalmente. Porque quanto mais o seu povo entender que é amado, mais vai acontecer o quê? Ele vai amar a Deus. E quanto mais ele amar a Deus, mais ele vai servir, mais ele vai ofertar,
mais ele vai querer liderar, não haverá limites no que ele pode responder a Deus. Jesus não falou isso daquela mulher? Ele estava na casa de Simão, o leproso, né? E aí, estando ele na mesa, entrou uma mulher e começou a lavar os pés dele, lembra disso? E era uma mulher pecadora. Aí, Simão comenta, eu acho que foi consigo mesmo, se ele fosse de fato profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Aí Jesus dá uma resposta para ele, Simão, tem algo a te dizer. Eu entrei na sua casa e você não me deu ósculo, não me deu beijo. Entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Ou seja, o ósculo é sinal de afeto, lavar os pés é sinal de honra. Quer dizer, ele não tinha afeto, nem honrava o Senhor. Mas o Senhor diz, no entanto, desde que eu entrei aqui, essa mulher não cansa de beijar os meus pés e de lavar com as suas lágrimas. Aí o Senhor falou o que para ela? Portanto eu digo, perdoados estão os seus muitos pecados. Aí o Senhor fala uma frase poderosa, porque aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Eu pergunto para você, tem alguém que foi pouco perdoado? Tem, vamos ser francos. Não tem ninguém que foi pouco perdoado. O que tem na verdade? É gente que nem sabe o tanto pecado que tinha. E que por isso mesmo, às vezes, nem valoriza o sacrifício. Esse ama pouco. Por que ele ama pouco? Porque ele entendeu pouco o quanto ele é amado. Mas aquela mulher tinha entendido. Talvez ela tinha ouvido a pregação já. Talvez ela era aquela mulher de João 8, que o Senhor falou, vai e não peques mais. Talvez foi. Mas ela já tinha provado do amor. E porque ela tinha provado do amor, ela amava, disse Jesus. Está me acompanhando? Aí depois diz mais. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Sim, vai ter o dia, está vendo? Dia com D maiúsculo. Vai ter o dia que vamos comparecer diante de Deus. Mas naquele dia você vai olhar para Deus e vai dizer, meu Pai, Ele me ama. Aí você não vai ter medo. Mas se você tem medo hoje, imagina naquele dia. Se hoje você acha que ele vai desonrar você diante de um demônio, imagina naquele dia. Mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe o que, meus irmãos? No amor. Que amor que é esse? É o seu amor para com Deus ou o amor de Deus por você? O amor de Deus, nisso consiste o amor. João já explicou, definiu. Aqui está dizendo, no amor não existe o quê? Por que você tem medo? Estou contando para você. Agora eu vou te dizer mais então. Como é que você pode vencer o medo? Porque eu já te mostrei que medo faz parte do nosso ministério. Muitos pastores vivem muito atormentados com medo. Outros menos. Mas o medo faz parte do estresse ministerial. Não precisamos comentar isso lá fora, mas aqui, entre nós e Deus, você sabe que é verdade. Muito medo. Medo de todo tipo nos atormenta, nos assola. Mas João diz que no amor não existe medo. Ou seja, você sabe qual que é a solução para você vencer esse medo no ministério? É você próprio descobrir o tanto que é amado. Mas você fica achando que isso é assunto de novo convertido. Você fica pensando que isso é mensagem de encontro, que você deveria ouvir coisas mais profundas. Mas ontem eu expliquei para você que a graça é alta, a lei é baixa. Quando você sai da graça, você decai para a lei. Muitos pastores começaram lá em cima, pregando a graça no encontro. Mas aí chega no culto de domingo e ele decai. Aí na sua vida pessoal você decai de novo. Porque não existe nada fora da mensagem da cruz. Essa é a única mensagem. Se não estamos pregando isso, não estamos pregando a mensagem ainda. Agora, quando você prega essa mensagem, você próprio tem que ser incendiado por ela. Agora, o que nos incendeia na mensagem da cruz? É o quanto nós somos amados. E aí, quando você descobre o tanto que você é amado, João diz, o medo acaba. Não há mais medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, o amor que foi aperfeiçoado, como está no verso anterior, ele nos livra do medo. Eu quero ver pastores sem medo aqui. Ora, o medo produz o que, meus irmãos? Tormento. Você quer que a sua igreja cresça e você mesmo está atormentado. Como é que você espera que alguém vai querer aceitar a sua mensagem se ele olha para você e ele vê tormento nos seus olhos?
Você é atormentado, atormentado por causa de aluguel, atormentado por causa de dinheiro, atormentado por causa de abandono de irmãos, atormentado porque não tem líder, atormentado por causa de relatório, atormentado por causa de tudo. Porque o povo te cobra perfeição, todo mundo te cobra, e você se sente preso ali, e você é atormentado porque você próprio também vê suas deficiências, o diabo te condena, e você fica atormentado. E aí quanto mais tormento você tem, pior é para o trabalho da igreja. Sabe quem é o ministério que cresce, o pastor que cresce? É o que tem paz. Ele vai pregar, ele é alegre com o que ele está fazendo. Quem é atormentado não tem alegria. Não tem alegria. As reuniões se tornam pesadas. Os cultos se tornam pesados. E muitos irmãos acreditam que esse tem que ser o padrão. Eu não gosto de culto pesado. Entende? Mesmo que seja esse culto choroso, né? Porque em muitas igrejas aí de fora, o padrão é fazer chorar. Tem que fazer chorar. Todo domingo o povo tem que chorar a cântaros. Porque tem que ser atormentado. Atormentado com a falta, com o débito, com o que está faltando. Mas quantos de nós estamos livrando o povo do tormento? Muitos de nós estamos só compartilhando com eles o nosso próprio. Isso não vai levar a avançar, isso não é mover de Deus. Os irmãos estão me acompanhando hoje? O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Em outras palavras, aquele que está com medo não tem sido aperfeiçoado no amor, ou seja, não tem entendido o amor de Deus. Aquele que está atormentado não tem compreendido, precisa de compreender. Como vai compreender? Meditando nesse amor, confessando esse amor, ouvindo sobre esse amor. Sendo alimentado nesse amor. Quanto mais ele ouvir, mais ele vai se livrar do medo. Se nós tivermos um exército de pastores sem medo, sem tormento, irmãos, algo muito grande nos espera. Agora, eu não vim aqui para aumentar o seu tormento. Eu não vim aqui para acusar você do seu medo. Não vim aqui dizer para você o tanto que você está desqualificado porque está com medo. Não. Eu só quero que a gente seja humilde e reconheça. Nós temos isso. Estou te mostrando o caminho para sair dele. Estou te mostrando a provisão de Deus para você. Já te foi dada. Você tem que ter o entendimento do quanto você é amado. Mas quantos de nós no ministério somos convencidos que não somos muito amados? E ficamos até amargurados com Deus. Porque não entendemos o quanto somos amados. Definimos o amor de Deus pelas circunstâncias. Mas se você no meio da circunstância continua declarando, eu sou amado, acredite em mim, o céu vai se abrir sobre você. Eu já falei isso para você em muitos carnavais, vou repetir, porque minha vida é repetir mesmo. Eu me levanto de manhã, todo dia, a primeira coisa que eu falo, eu sou amado. Minha mulher fala, eu sou amado, ele me ama, está pensando coisas boas a meu respeito. Eu nem merecia tanto amor, mas ele me amou. Eu vou desfrutar desse amor. Entende? Tem dias que são dias difíceis, eu me levanto e digo, eu sou amado. Isso vai cooperar para o meu bem. Não sei direito como é que vai ser, mas vai ser glória. Porque eu sou amado. Sim, claro, a graça destrói a justiça própria. Por quê? Porque não tem nada a ver com o seu mérito. Eu não sou amado porque eu sou bom. Não sou amado porque eu era bom. Não sou amado porque eu faço tudo certinho. Não sou amado porque eu sou perfeito. Ele me amou. Porque ele me amou, nem sei dizer por que ele me amou. Mas eu aceito esse amor. E ele me amou tanto que entregou o próprio filho. Eu sei que você vai dizer, pastor, isso aqui é coisa batida. Esse é o nosso problema. Sabe por que não vemos mais mover? Porque achamos que a mensagem da cruz é para novo convertido ou para ímpio. Não é para a igreja. E aí nós pregamos outras coisas, que no final das contas é só autoajuda, irmão. Entende? É só 10 passos que ele tem que dar para vencer não sei o quê. É só 5 passos que ele tem que fazer para romper não sei aonde. É tudo que os irmãos têm que fazer. É difícil ouvir um pastor pregando daquilo que já foi feito por ele. Já está pronto para você. Pode entrar e usar. Abre a geladeira e pode comer, já foi comprado para você. Entendeu? Mas é essa a mensagem do Novo Testamento. É a mensagem da cruz. Eu sempre digo que em Goiânia, já repeti também muitas vezes, você nunca vai entender o quanto Deus te ama, até o dia que você entender o quanto Deus Pai ama Deus Filho. Entende? Ele ama de uma maneira que você não é capaz de compreender. No entanto, ele achou que valia a pena entregar Deus Filho para ter você. Ele entregou o Filho para ter você. Quando você começa a meditar nisso, falar disso, orar sobre isso, seu coração é incendiado. E aí você começa a pregar isso com outro espírito. E quando você prega com outro espírito, meu filho, as conversões vão acontecer sem nem você perceber.
a igreja vai crescer, não, você não vai dizer que foi fruto de alguma técnica, alguma campanha especial, não. As pessoas vão ouvir e serão tocadas, porque há poder no Evangelho. Porque o Evangelho é de fato o poder. Essa mensagem que é o poder. Fomos chamados para pregá-la. Somente ela. E o verso seguinte diz, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em outras palavras, pastor, o que significa isso? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É que o nosso amor a Deus no Novo Testamento é uma resposta, não é um mandamento. No Velho Testamento era lei. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. É um mandamento. Obedece que Deus vai te abençoar. Isso é a lei. É o merecimento, favor merecido. O Novo Testamento é o contrário. Primeiro Deus te prova que te ama. Primeiro Ele envia o próprio Filho dizendo, isso é o tanto que eu amo você. Você está com raiva de mim, me odeia, você é meu inimigo, mas ainda assim eu amo você. Eu amo você e amo tanto que vou te dar o meu filho. Então veja, no Novo Testamento Ele nos ama primeiro. Quando eu era inimigo, Ele me amou. E aí na hora que eu entendi o tanto que eu sou amado, qual a resposta que eu dou segundo a Bíblia? Eu passo a amá-lo. O meu amor é porque eu vi o tanto que eu sou amado. Quem tenta amar a Deus sem saber o tanto que é amado, ele está forçando a barra para gostar de um Deus que não é amável. Entende o que eu estou dizendo? Só está forçando a barra. Porque não é um Deus amável. Entende? Ele é um Deus que está cobrando dele. Cobra a perfeição, ele não consegue cumprir. Cobra um padrão que ele não consegue dar. É um Deus que ameaça o tempo inteiro largá-lo, largar na mão. É um Deus que, se ele não for bonzinho, não vai responder a oração dele. É difícil amar a Deus assim. É difícil amar a Deus assim. Mas você pega e força para amar. Porque você tem medo de ser punido. Então você insiste para amar e quer demonstrar o tanto que você ama. A intensidade muito grande a mostrar. Porque não é fácil amar. Mas quando você é amado, é simples. Quando você é amado, a resposta flui, simplesmente. Eu sei que as pessoas sempre gostam de dizer que essa é uma mensagem água com açúcar. Alguém me falou isso essa semana, né? Engraçado que as maiores resistências que eu enfrento é dos irmãos mesmo aqui, né? Pastores nossos, da vinha. É engraçado. E um deles falou, pastor, você tinha tanta unção antigamente. Quando você falava, estremecia. Mas agora você escolheu falar de coisas tão triviais. Só comida para criança. Eu ouvi aquilo, eu entendi que era o diabo falando comigo. Sim, claro. O diabo usa Pedro. Mas Pedro tem a chave. Então ele não perde a chave porque o diabo usou ele, não. Temos que vigiar para não ser usado pelo diabo. Sabe quando é que o diabo nos usa? Quando nós caímos na justiça própria. E acreditamos que o segredo é alguma coisa que nós fizemos. Entende? E aí o que ele queria na verdade? O que ele queria era me intimidar de falar de algo que ele considera trivial. Mas é esse trivial que vai mudar não só a sua vida, mas a sua igreja local. E tem poder para mudar o mundo inteiro. Essa é que é a verdade. Agora, qual que é a nossa postura diante disso? Entende? É ter humildade e reconhecer que nos falta mais revelação disso. Nos falta mais revelação disso. Entende? Por que o encontro é tão poderoso? Por que nós temos crescido? Alguém vai dizer, temos crescido porque temos células. Mas tem igreja em célula que não cresce. Na verdade, hoje em dia, no mundo inteiro é difícil encontrar uma igreja que não tem célula. E, no entanto, não crescem. Falou, não, eu creio que a estratégia é o encontro. Eu falei, eu acho que você está no caminho certo. O encontro tem sido a estratégia-chave para nós crescermos realmente. Mas não é o encontro em si. Não é o fato de ser um retiro. Não é o fato de estar fora da cidade. Não é isso. É porque no encontro nós somos forçados a pregar o evangelho toda semana. Simples assim. Toda semana que você põe uma cruz ali, manda o cidadão escrever no papel os pecados dele, e depois você vai lá e manda ele cravar, e você publicamente diz, hoje eu oficialmente estou te dizendo, os seus pecados estão perdoados. Você está pregando o evangelho. Você está pregando o evangelho. Aquela pessoa que nunca pisou na igreja, se ela olhar e falar, eu creio nisso, na cruz eu estou perdoado, ela nasce de novo.
Aí depois ela vai para a célula, vem para o culto, nós ficamos pensando que a estratégia foi outra. Foi só isso. Foi só isso. Entende? Ela começou ouvindo do inferno, né? Alguém colocou lá o inferno em chamas para ela, ficou assustadíssima. Depois no outro dia começa fazendo apelo para ela. Alguns fazem a 11ª questão, usa a lei, que é ótimo, para mostrar o pecado, diz a Bíblia. A lei foi dada para isso. Faz apelo de novo. Depois fala da ressurreição dos sonhos. Por que temos que falar da ressurreição dos sonhos? Para mostrar para ele o tanto que a vida dele é ruim. Que tudo que ele sonhou não aconteceu nada. Uma vida desperdiçada. Aí você diz para ele, sabe por que é assim? Porque Deus não está na sua vida. Coloca Deus aí para você ver se ele não vai trazer esperança nova. Aí à tarde expulsamos demônio, urucubaca, macumbo que tiver em cima dele. Aí à tardezinha, para a noite, nós pregamos lá as dimensões do amor de Deus. Falamos do amor de Deus por ele. Ele chora, né? Coloca o pecado, vê um filme, coloca lá o pecado na cruz, hein? Taca fogo naquilo. Né? Alguns mandam passar embaixo. Não me interessa o método, né? Aí no final ele fala, essa cruz aqui perdoou o seu pecado. Essa cruz aqui te trouxe cura. Tem gente que é curada no encontro. Sério. Por quê? Porque estava pregando o evangelho. Aí no outro dia de manhã você ensina ele a orar. Você vai orar sim. Aí depois põe a mão na cabeça dele e invoca o Espírito Santo. Tem gente que nunca pisou na igreja evangélica e fala em línguas. Por que ele está apto a falar em línguas? Porque ele nasceu de novo. E como a fé dele é simples, e você fala que é assim que é, ele vai, erga a mão e recebe. Então vamos ser francos, por que avançamos? Simplesmente porque pregamos o evangelho. Talvez você não pregue domingo no culto. No domingo você gosta de falar de coisas mais profundas, né? Da autoajuda, de como o cara pode se aprimorar na vida. Mas no encontro você não tem saída, você tem que falar dessa coisa trivial que é a cruz do Calvário, entre aspas. Entende? É algo maravilhoso que o Senhor nos tem aprendido dessa maneira. Deus nos queria abençoar, Ele nos colocou numa estratégia que nos força a fazer isso. Porque se fosse às vezes depender de nós, se não tivesse um encontro, poucas vezes iríamos falar do sangue de Jesus. Poucas vezes iríamos falar da morte e ressurreição. É verdade ou não é? Porque quando você pode escolher o que pregar, você gosta de pregar alguma coisa que seja relevante na vida do sujeito. Não é? Então nós sempre estamos preocupados do que ele pode fazer, mas a maior relevância é o Calvário. É a mensagem da cruz. Isso é que vai te revelar o amor dele. Quando você entende o tanto que é amado, filho, nós viajamos para Israel agora. Amanhã, ano que vem vamos viajar de novo, ver se você consegue ir com a gente. Se eu pudesse, iria só com pastores, porque realmente é outra coisa ir para Israel com pastor. Eu já fui com novo convertido, já fui até com descrente. Quando eu fui com descrente, batizamos 8, converteram lá. Engraçado que eles converteram no Monte Sinai. Subimos o Sinai, pregamos lá, eles converteram chorando em prantos. Eu falei, no Sinai, que coisa impressionante. Batizamos no Rio Jordão eles. Né? Converteram lá, impressionante. O problema de você ir com pessoas assim é que elas não sabem nada da Bíblia. Entendeu? Para elas, Abraão conversava com Moisés, que era amigo de Davi, e Elias estava na patota. Elas não têm noção de tempo, nada. Entendeu? Aí você chega num lugar e fala, pois aqui Moisés veio, depois Davi passou por ali. Elas ficam perdidinhas. Pastor não, pastor já sabe da Bíblia. Quando você chega, você vai explicar um lugar, você não tem que entrar em detalhes, ele já sabe, você vai direto numa revelação. É poderoso, é outro nível. Foi muito boa essa viagem por causa disso. Talvez a melhor que eu fiz nesse aspecto. Não só de presença de Deus, mas porque eu fiquei livre para falar. Eu não tinha que ficar preocupado em fazer um esboço muito certinho. Eu podia falar livremente, porque eles iam entender. Mas, eu estou falando, na verdade, sobre Israel para você, mas não queria falar de Israel. Eu queria falar que no primeiro dia da viagem nós fomos a Roma. E lá em Roma nós fomos visitar as catacumbas, onde a igreja se reunia. Por que reunia na catacumba? Por causa da perseguição. E fomos visitar o túmulo, não túmulo, né? O lugar onde Paulo foi preso e martirizado. Virou uma igreja católica, naturalmente. Estando lá, eu compartilhava com os irmãos. Eu disse para eles, o que aquele povo no primeiro século viu que achou que valia a pena morrer por Jesus? O que eles viram? Entende o que eu estou dizendo? Porque, sabe por que eles morriam? Por uma questão política. Uma coisa que os crentes detestam, né? Não pode falar de política, vai gerar problema.
Pois o problema todo foi uma questão política. Que no Império Romano, César era considerado senhor. Mas aí os crentes inventaram de dizer, não é senhor, Jesus é o senhor. Eles poderiam falar isso só dentro da reunião. Todo mundo sabe que César não é senhor, esse cara é enlouquecido. Não, vamos ficar aqui entre nós sabendo que Jesus é o senhor. Não, eles preferiram, todo mundo perguntava, César Quírios? Não, Jesus Quírios. Isso Quírios. Jesus é que é o senhor. Por causa disso, eram mortos, cerrados ao meio, devorados por leões, queimados em fogueira, fritos em azeite fervendo. Tudo isso aconteceu. Colocavam em ringue, né, de lutas. Paulo diz que lutou com feras, porque existia esse lazer dos romanos, né? Eles gostavam de ver leão lutando com tigre. Né? Quem é que vai vencer? É o leão ou o jacaré? Então eles faziam essas lutas de animais. E de vez em quando colocava também crente para lutar com tigre, com urso. Aí você sabe quem ganhava a briga, né? Então, eu perguntei para eles, o que levou esse pessoal a morrer? Paulo, você vai dizer, bom, aqueles cristãos foram mortos pelo Império Romano. Mas o que Paulo? Bom, Paulo foi morto por Nero, é verdade. Mas quem é que perseguia Paulo? Era o Império Romano? Não. Quem perseguia Paulo eram os cristãos judaizantes. E por que eles perseguiam Paulo? Porque eles diziam que Paulo estava ensinando um evangelho agora, onde pode fazer o que quiser. Não tem mais limites da lei. Paulo é contra a lei. Porque Paulo dizia que a justiça agora é pela fé. Paulo não disse que o crente não cumpre o mandamento. Ele disse apenas que a justiça do crente não depende de cumprir o mandamento. Depende de crer, porque é pela fé. Paulo amava tanto essa mensagem, que ele morreu por ela. Morreu. Agora, por que alguém morreria por causa disso? Porque eles viram algo que nós não vemos. Entende? Aquela igreja sem Bíblia escrita, sem livro, sem CD, sem pendrive, sem microfone, ela fez se curvar o maior império que já existiu. Se curvou diante da igreja. Entende? Por quê? Porque eles viram algo. Irmãos, o que eles viram nós temos que ver também. O que eles viram foi o Evangelho. E é interessante que o livro de Romanos, né? Paulo nunca tinha ido a Roma. Então os irmãos de Roma não o conheciam. E ele queria que eles soubessem qual evangelho que ele pregava. Paulo escreveu Romanos para mostrar qual evangelho que ele pregava. Romanos é simplesmente Paulo dizendo, é isso que eu prego em todo lugar. O livro de Romanos. Mas você vê, em muitas igrejas, os pastores dizem, podem ficar pregando Romanos não, o povo não entende isso não. Isso é complicado demais. E aí deixam de pregar o que Paulo pregava. Se você não prega o que Paulo pregava, você não é apostólico. Isso é outra coisa. E se você acha que o Espírito Santo ia permitir um novo testamento que o povo não é capaz de entender, então você não entende nada do Espírito Santo. Entende? Porque precisa de inventar hoje uma outra mensagem mais diluída, mais fácil de entender. Essa é a mensagem. Você é amado. Amém, irmãos? Deixa eu dizer para você algo. Acho interessante isso. Pedro e João são um exemplo disso. A Bíblia fala lá em João 13, que era a última ceia. E você tem dois discípulos destacando aqui na última ceia. Fora Judas, é claro, que eu não chamo de destaque, não é? Lá em João 13, no verso 37, João 13, 37, tem uma conversa de Pedro com Jesus. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. O que é que sustentava Pedro? Ele achava que era a base. É a lei. Amarás o Senhor. Então ele vivia com base em quê? Eu amo a Deus. Eu sou fiel a Deus. Por ele eu sou capaz de morrer. Ninguém me segura. Os outros podem te deixar. Eu nunca. Isso é justiça própria. Isso é Velho Testamento. Mas é incrível como nós achamos que esse é o padrão que o crente tem que viver hoje. É o padrão do amarás. Mas qual que é o padrão de João? A Bíblia fala que Jesus disse que alguém ia traí-lo, né? Pedro de longe faz sinal para João, pergunta para ele, quem é que vai trair? João estava reclinado no peito de Jesus.
E então João pergunta, olha como é que é descrito o texto, olha o verso 23, João 13, 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Interessante a maneira como João se apresenta. João escreveu o Evangelho, mas em nenhum lugar ele diz, eu, João, escrevi o Evangelho. Apocalipse ele diz, eu, João, no dia do Senhor, estava na ilha de Patmos, quando o céu se abriu. Lá ele diz, mas aqui não, no Evangelho ele nunca em lugar nenhum fala, eu, João. Ele sempre refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Vê a diferença entre Pedro e João? Pedro é, por ti eu darei a própria vida, porque eu amo o Senhor. Quem é João? Eu sou amado pelo Senhor. O Senhor é que me sustenta, o Senhor é que é minha vida. Entendeu? Qual dos dois vão chegar no fim? Pedro, com toda a sua justiça, negou diante de uma empregada doméstica. Mas quem é que estava ao pé da cruz no final? João. Quando o Senhor aponta Maria para ele e fala, olha, está aí a sua mãe. Mulher, está aí o seu filho. Em outras palavras, cuida dela para mim. Ainda deu uma missão para ele no final. Porque quem é que estava lá? João. Sabe no final quem vai estar? É só quem sabe que é amado. Não é quem acha que ama muito. Entendeu? Porque quem acha que ama muito, sempre se acha melhor do que os outros. Sempre se acha melhor do que os irmãos. Eu estou aqui porque eu amo mesmo. Eu sou assim, quando eu decido, eu decido. Quando eu sou fiel, eu sou fiel. Eu ouço isso de alguns. Mas isso é só o Pedro falando, meu filho. Vai negar diante da empregada. Sabe quem fica no final? É quem diz que é amado. Agora, nós não gostamos muito de gente assim, não é verdade? Imagina que eu, o Cláudio e o Paulo Cheim estamos no shopping. E o Daniel pergunta, uai pastor, quem é que estava no shopping? Aí eu conto para ele, eu falo, olha, estava lá o Cláudio, o Paulo, o discípulo a quem Jesus ama. Qual que é a sua reação? Metido, exibido. Quer dizer que ele ama só você? Não falei que ele ama só eu, falei que ele me ama. Já viu como é que o descrente reage quando você fala que é salvo? Você fala para o descrente, eu sou salvo, ele apela. Ah, só você que é salvo, você não gosta de crente. Crente acha só ele é salvo. Eu não falei que só eu sou salvo, falei que eu sou. Você acha que é melhor do que os outros, né? Perfeito, bonitão, lindão. Ele fica bravo, só porque você falou que é salvo. Se você falar, eu me salvarei, ninguém acha ruim. Fala, não, eu te admiro, sua força de vontade. Você é um cara realmente poderoso. Mas se você falar, ele já me salvou, eu já sou salvo, ele apela. Se você fala, eu amo o Senhor, toda a minha força, ele fala, esse cara é de Deus demais. Mas se você fala, eu sou um discípulo amado, eu estou debaixo do favor dele, ele simplesmente gosta de mim. Isso produz uma certa chateação nos outros. Seja honesto, produz ou não produz? Se alguém chega para você falando, rapaz, ganhei um carro, eu sou um filho mimado, ele gosta demais de mim. Você olha para ele como se ele fosse assim superficial, fútil. É verdade ou não é? Meio presunçoso, porque a sua cabeça é igual a do ímpio. Essa é a base do Evangelho. Não é que eu amo, é que eu sou amado. Você é discípulo estilo Pedro ou estilo João? O seu ministério é ministério estilo Pedro ou ministério estilo João? Estão entendendo o que eu estou dizendo? No Velho Testamento, já falei isso em outros carnavais, mas eu vou tentar dar mais exemplos. No Velho Testamento tinha oferta, várias ofertas, 5 ofertas eram feitas, vamos dizer, na essência. Mas algumas delas tinham variações. Então, havia uma oferta pelo pecado que tinha uma variação. Era chamada de oferta alçada e oferta movida. Mas ela tinha uma característica diferente das outras. Não era todo animal que era queimado. Então, quando alguém trazia um cordeiro ou um novilho para um holocausto, ele era todo queimado. Mas nesse caso não era. O sacerdote tirava as entranhas, tirava o couro e queimava. Mas separava a coxa e o peito. E apresentava diante de Deus. Ok? Então a coxa ela era alçada. E o peito era movido. Você tem o movido e o alçado. Você tem a imagem da cruz. Mas por que essas partes eram separadas? Porque o sacerdote cozinhava. E ele então comia essas partes junto com o ofertante. Qual era a comida do sacerdote então?
sacerdote comia coxa e peito. O que significa coxa e peito? É claro que são coisas simbólicas. Coxa é a parte mais forte, é um músculo maior e mais forte, não é verdade? Então nos fala de poder. E o peito simboliza o quê? Afeto, amor. Qual que era o alimento do sacerdote do Velho Testamento? Peito e coxa. Nós somos os sacerdotes do Novo Testamento. Qual deve ser a sua dieta espiritual? Coxa, que é poder do Espírito, e peito, que é o amor de Deus por você. Se você não tem uma dieta balanceada de saber que é amado e saber que já recebeu poder, seu ministério é subnutrido. E quando você é subnutrido, você não tem força para coisa alguma. Então você tem que se nutrir. Mas lembrar que não é só você que é sacerdote. Não somos clericais. Todo o nosso rebanho é constituído de sacerdotes também. Então nós temos que alimentá-los cotidianamente com o poder da coxa, com o afeto do peito. Senhor Jesus, já preguei isso para os irmãos também em outras épocas, mas é importante lembrar. O que o capacitou a vencer todas as lutas? Que ele sabia que era amado. Lá em Mateus capítulo 3, quando ele entrou na água, o Espírito, primeiro o céu se abriu sobre ele. O Espírito desceu como pomba. E o Pai liberou a palavra. Qual foi a palavra? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Já expliquei para os irmãos que esse é o segredo de toda glória na nossa vida. É saber que é amado. Logo em seguida, no capítulo 4, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. E o diabo, a primeira coisa que ele fala, vou traduzir para um português coloquial. Parece que eu ouvi ali no Rio Jordão, no deserto da Judéia, uma voz dizendo que você é filho de Deus. O diabo não disse tudo o que Deus disse. Ele não disse que você é o filho amado de Deus. O diabo nunca lembra que você é amado. Nunca. Mas aí qual a resposta? Aí o diabo diz, se você é filho, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus diz o que para o diabo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Muito bem, nós pegamos essa referência de Jesus, porque ele está mencionando aqui Deuteronômio capítulo 12. Mas ele não está falando de toda a Bíblia realmente. Ainda que toda a palavra de Deus é alimento. Mas ele está falando daquela palavra que foi liberada agora, o rema de Deus. Então, qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Este é o meu filho amado. Uma vez que Deus falou que eu sou amado, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso provar mais nada, nem ele precisa provar mais nada. Já estou nutrido e alimentado. Esse é o meu pão. Qual que é o pão que você precisa? Ouvir Deus falando com você. Você tem que ouvir Deus falando com você. Só que ele já falou na palavra. Porque ele já enviou o seu filho. Agora você pode também ouvir no seu espírito. Mas comece alimentando o que já está escrito, confessando a verdade da palavra. Que você é amado. E você vai ver o céu aberto em cima de você. Então, qual que é a resposta que você dá para o diabo no dia da tentação? Eu sou amado. Qual que é o caminho para vencer o pecado no dia da tentação? Eu sou amado. Eu sou amado, eu não preciso de viver assim. Eu não preciso de comer essas coisas. Eu não preciso desse tipo de relacionamento. Ontem eu falei para os irmãos sobre fé. Eu falei para você que a fé atua pelo amor. Não foi isso que eu disse? Está lá em Gálatas 5, verso 6. Diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha o que está dizendo, a fé atua pelo amor. Veja, a minha interpretação desse texto sempre foi essa: se eu amo as pessoas, se eu tenho compaixão delas, eu vou ter fé para ministrar sobre elas. Não está errada essa interpretação, obviamente, temos que amar as pessoas e compadecer-nos dela. Mas uma vez que João disse em que consiste o amor, então eu tenho que agora ler diferente, não é verdade? Então, amor aqui é o meu amor para com Deus ou o amor de Deus para comigo? É o amor de Deus. Aí Paulo diz o quê? Que a fé atua pelo amor. Então, a fé atua quando eu sei que eu sou amado. O que às vezes produz em nós medo e incredulidade? É o sentimento de que não somos amados suficientes. Entendeu? Mas vocês falam, mas não é que você acha que Deus não quer amar você. É que na sua cabeça o amor está condicionado à sua obediência. Se você obedece, Deus te ama. Se desobedece, Deus deixou de te amar. Ele vai te largar na chapada agora.
Porque você ainda vive com base no merecimento da lei. Quanto mais você vive assim, menos fé tem. Então, você, enquanto medita no quanto é amado, você vai ter fé que atua. Porque a verdadeira fé só atua para quem sabe que é amado. Tanto para quem ministra, quanto para quem recebe. Porque se você está doente, mas acredita que merece a doença, você não vai ser curado. Se está doente, mas acredita que você não é bom o suficiente, então você acha que não é amado. Não tem fé também. Então você que vai receber, tem que ter fé. Fé baseada em quê? Que é amado. Mas se você que vai ministrar, também acredita que Deus não vai te usar, porque você não é bom o suficiente, então você não é amado. Então a fé também não atua. Você percebe que há um mover de milagres esperando por nós. Mas o que nos impede de entrar nesses milagres? Porque ainda vivemos com base no amarás, e não com base no sou amado. Enquanto vivemos com base no amarás, não desfrutamos do milagre. Mas alguém diz, pastor, mas nós temos que amar a Deus. É verdade. João falou o quê? Nós amamos. Quando eu entendo que eu sou amado, o resultado é amarás. Então, amarás é só uma resposta, não é mais um mandamento. É uma resposta que vai acontecer espontaneamente, porque eu sei que eu sou amado. Aí você vai dizer, pastor, numa reunião de pastores, você está aqui para me contar que Jesus me ama? Exatamente. Você é muito amado. Eu sei que você passa luta no seu ministério, mas você é muito amado. E o Espírito Santo tem de todas as formas cercado você para te revelar o quanto você é amado. Porque Ele quer fazer coisas novas e coisas maravilhosas através de você. Mas enquanto você condicionar isso ao seu comportamento, você não sabe o tanto que é amado. Mas o dia que você honrar este amor, não só você vai ser incendiado, mas a fé vai atuar através de você. E coisas grandes e maravilhosas vão acontecer através de nós. Irmãos, eu sinto no meu espírito, quero te dizer isso. Eu não falo coisas para impressionar ninguém. Eu não tenho que falar frase de efeito para você. Eu falo o que eu sinto no meu espírito. Há uma expectativa nos céus de um grande mover sobre nós. Deus nos escolheu para algo maior. Você foi escolhido para algo maior. Sinto o Espírito testificando isso na sua vida. Você foi escolhido por algo maior. Não é simplesmente para estarmos juntos numa associação, nada disso. Há algo maior. Você vai influenciar muita gente. Muita gente vai ser tocada pela mensagem que você vai pregar. Com muita ousadia, com muita fé, com muita autoridade. Mas para isso seus olhos têm que ser abertos.